Voltamos. Deixa eu voltar também, né? Isso. Olá, pessoal, estamos voltando. Mirleno, Andréa, Manuel, Janaína, Claudenice, minha querida. Beijo. Adriana Vieira, Djalda entrou. Vamos dar prosseguimento à live, a fala da professora Leoneide. Sejam todos bem-vindos novamente. Está conectando novamente com a professora Leoneide. Oi, Djalma, já está me ouvindo? Já estou ouvindo, mas ainda não está chegando a sua imagem. Está conectando ainda. E o povo está voltando em massa. Palestra com Debo é assim, né? Só 1 hora de duração não basta. É verdade, é um bate-papo muito bacana, né? Na verdade, eu vejo mais como uma interação de ideias, de opiniões, de conjecturas, né? Do que realmente uma palestra. Não, a gente fala assim palestra, mas é mais um bate-papo entre pessoas interessadas por matemática, né? Fica até mais leve do que outras lives, eu considero assim. Já tem questionamentos aqui da Andréa. Sua imagem não apareceu. Então, gente, vocês estão vendo que a palestrante é de excelente qualidade, escolhida a dedo. Foi a primeira palestrante que eu pensei. Eu convidei logo ela, só que ela tem tanta coisa para fazer, né? E a gente foi postergando. Jovem, você já está de volta. Seja bem-vinda. Opa, vamos lá. Então, como eu falava, tu disseste a palestra, dizendo, eu vejo mais como um processo de interação, né? Em que a gente aqui está trocando opiniões, pontos de vista, e isso é muito importante. Tá? E um aspecto interessante é que, quando discutimos a questão da literatura negra, né, a literatura também escrita tanto por autores negros como não negros, mas aí eu acredito que a valorização aqui tem que ser para a literatura escrita por autores negros, é importante porque que chegue nas mãos das crianças não negras, para que ela também se reconheça, né? E reconheça a cultura africana, a cultura afro-brasileira, né? A importância dessa cultura na formação da sociedade brasileira. Então, é Verdade. preciso que essa literatura chegue. 80 sabe o sacrifício que era você ser negra na década de 80, no auge de Luiz Calda cantando Nega do Cabelo Duro. A gente não tinha nenhum tipo de literatura, pelo menos na minha época não tinha. Eu sou da década de 80 e Nega do Cabelo Duro foi um deboche danado, que a gente nasce, o cabelo cresce para cima e é nega do cabelo duro. Realmente desconstruir esses preconceitos, né, que a gente tem realmente, mas cada época tem o seu Hoje em dia contexto é mais cultural, fácil, né? tá melhor. As crianças estão mais conscientes, algumas, né? Estão mais conscientes. A Andrea já começou aqui a fazer pergunta, ela quer saber como romper os tabus de trabalhar as religiões afro-brasileiras na literatura infantil e juvenil. Repete, Djalma. Como romper os tabus de trabalhar as religiões afro-brasileiras na literatura infantil e juvenil. Eu acredito que o primeiro aspecto é ver quais livros abordam essa temática na perspectiva de valorização, né, das religiões de matrizes africanas, né? Eu acho que esse é um ponto importante, saber que literatura aborda essa temática de valorização, né, das religiões de matrizes africanas. Eu acho que
por aí, né? Buscar livros que abordem isso, para que possa realmente trabalhar essas dimensões, essas múltiplas dimensões no campo religioso. Ai, vamos lá. Nice Lupita Cunha pergunta, professora, uma das dificuldades é que algumas escolas só querem trabalhar essa temática. Ah, tá. Mirleno, como você analisa o estado das pesquisas em biblioteconomia e ciência da informação no contexto da leitura literária em seus significados no âmbito da diversidade? Como eu falava, esses estudos eles estão realmente tendo visibilidade mais a partir dos anos 2000, né? Da, da década de, de 2000 para cá, na verdade, é que a gente tem, como é que eu diria, tem desenvolvido pesquisas que realmente dê visibilidade para essa temática da diversidade. A biblioteconomia ainda está muito aquém, eu diria, né, de alcançar o patamar necessário de visibilizar estudos que trabalham a questão da diversidade. É claro que é um processo gradativo, lento, que isso passa também pela renovação, né, dos quadros docentes. A gente acredita que na medida que há essa renovação, na medida que os professores busquem pesquisar, incentivar seus alunos a desenvolver essas pesquisas nessa área, nós vamos alcançar também, ampliar, não é? Essa visibilidade que a gente precisa dar para a literatura da diversidade a partir do ponto de vista da biblioteconomia e ciência da informação. Eu acredito, a Michele, eu participei, eu adquiri, inclusive, um livro, né? A Michele me parece que tem um artigo nesse livro, que é Bibliotecárias Negras, que tem um grupo que tem produzido, né? Um material extremamente necessário para nós da biblioteconomia. Recentemente, eu adquiri também um livro, Biblioteconomia Social, do pessoal de Minas Gerais, né, que trabalha a questão da extensão nas comunidades, onde a literatura é ponto relevante, né? Tem um outro livro que eu comprei recentemente, também que é fruto de pesquisas realizadas em diferentes regiões que tratam a biblioteconomia do ponto de vista dos aspectos, né, da diversidade. Então, assim, é uma literatura que ainda é muito pouca a produção literária, mas eu acredito que essa visibilidade ela está sendo, né, trabalhada com grupos de Minas Gerais, Rio de Janeiro, Bahia, e aí o Maranhão precisa também entrar nesse circuito de pesquisas nessa área. O Marco Antônio pergunta: os direitos humanos são garantidores da liberdade. A senhora acredita que toda a literatura neste prisma promove a liberdade da raça? Olha, depende muito de cada contexto, né? Os contextos educacionais que acabam sendo a base, né, para a construção de uma consciência cidadã, de uma consciência pautada, né, na valorização da diversidade e no respeito, né, aos direitos humanos, eu acredito que existem marcos referenciais, mas, na verdade, nós precisamos discutir essas temáticas também em outras comunidades, por exemplo, comunidades quilombolas. A gente precisa ir ao encontro dessas comunidades para discutir essas questões dos marcos legais, do respeito, né? Existe toda uma legislação no Brasil, nós não temos, não é problema de legislação, né? Nós temos instrumentos legais que valorizam e que estabelecem, na verdade, como esses referenciais devem ser valorizados e trabalhados nas escolas, nos espaços culturais e tudo mais. Porém, a gente precisa nos aproximar, né? Nós precisamos nos aproximar mais
dessa realidade e dizer que o fato de você ler uma literatura que valoriza uma determinada etnia, né, não quer dizer que você vai alcançar, né, o estágio de liberdade. Isso é um processo construído gradativamente no dia a dia, na construção das relações sociais. Então, eu penso que é preciso realmente a gente incluir a questão da igualdade, do respeito à diversidade, não é? Como valores que devem basilar, não é? A formação humana. E isso não se dá só no espaço da escola, isso começa na nossa casa e se amplia para outros espaços educacionais e culturais. E eu Muito, sou de Penalva, eu vi um comentário aqui da minha irmã Betânia, que é professora, né, é supervisora pedagógica na cidade de Penalva. Eu sou da cidade de Penalva, minha cidade natal, e lá 80% da população penalvense é negra, né? É negra, e existem várias comunidades quilombolas, e que a gente precisa também incluir essas comunidades, né, no processo formativo. A universidade também precisa desenvolver a extensão universitária nesses espaços também, nessas comunidades. E eu acredito que a Biblioteconomia Maranhense ainda está, né, construindo esse percurso, né, para que a gente possa realmente ressignificar a, esses diferentes contextos. muito bem, jovem. Marco Antônio prossegue. O senhor acredita que as normas de direito humano se encontram as representações dos valores da dignidade, liberdade e igualdade de todos? Olha, enquanto instrumento legal, ele estabelece realmente todos esses princípios. Agora, é como eu falei, a gente precisa praticar, né? Às vezes a gente tem a consciência de quais são os princípios, né, de valorização do outro, de valorização, de respeito à dignidade humana, tá? Mas na prática, muitas vezes, né, em diferentes contextos, a gente nem sempre consegue seguir à risca, né, o que está lá estabelecido nos instrumentos legais. É a mesma questão da Constituição brasileira, né? Lá estão todos os princípios que a sociedade brasileira deve seguir, mas, infelizmente, vivemos, né, num Estado democrático de direito, em que os nossos direitos estão aí sendo jogados na lata de lixo, em que, né, direitos historicamente conquistados com muita luta, com muito sangue, hoje simplesmente não tem valor nenhum na atual conjuntura política, né, que estamos vivendo do governo Bolsonaro. Quer dizer, a dignidade humana, ela realmente ela foi rompida, né, no atual contexto político e econômico que a gente está vivendo. Eu acredito que hoje, com esse momento de pandemia que vivemos aí da Covid-19, é um momento também para a gente repensar as nossas práticas, repensar as nossas relações sociais, né? Repensar realmente enquanto ser humano, né? E tem também, em toda a crise, motivo para a gente buscar novos caminhos na vida, novas diretrizes, novas estratégias para recomeçar. Mirlene Olívio pergunta: segundo o professor Oswaldo Almeida Júnior, o objeto da ciência da informação é a mediação da informação. Compreender a CI sob esse viés pode contribuir para a ressignificação da ação do profissional? Muito bom, Mileno. Com certeza, porque quando a gente fala, às vezes também há uma confusão entre mediação da informação e mediação da leitura, né? São temas que parecem sinônimos, né? Mas eu acredito que o grande papel para a gente contribuir, não é, para a transformação da sociedade está na capacidade que o bibliotecário tem, enquanto cientista da informação, né, que ele tem de desenvolver os métodos e estratégias que possibilite a organização da informação e o acesso à informação. Tá? E aí, hoje a gente vive uma era, né, em que, mediada pelas
pelos diferentes recursos tecnológicos, né? E hoje aqui nós estamos aqui, ó, discutindo questões relevantes, trocando ideias, opiniões, mediado pela tecnologia, né? Mas aqui, na verdade, nós estamos também desenvolvendo a mediação da informação na medida em que a gente não só troca ideias, né, e conhecimentos práticos, mas a gente também aqui estabelece esse canal como um canal para você ter acesso à informação sobre o tema que estamos aqui discorrendo, na medida que a gente divulga sites, blogs, né, livros, e diferentes Travou. essa mediação da informação. E é preciso a gente ressignificar. O profissional bibliotecário ele precisa ampliar, não é, o seu universo de conhecimento teórico prático, realmente dominando as ferramentas e as estratégias e os métodos que possibilitem a mediação da informação, no sentido de favorecer com que a informação chegue, né, principalmente até aquelas camadas que nem sempre têm acesso às mídias tecnológicas, onde o livro impresso ainda é o principal instrumento de acesso à informação. Muito bem. A Rose Crioula, ela pergunta, professora, sobre o racismo institucional, que se estrutura desde os primeiros anos de vida escolar, a literatura contemporânea não deveria ter uma atenção voltada para a desconstrução do racismo? Sim, esse é um ponto, eu diria que esse é o ponto mais, vamos dizer assim, mais central, né? Que nós precisamos, enquanto educadores e enquanto leitores, né, críticos, que nós precisamos lutar, né, dentro dos espaços educacionais, dos espaços culturais, dentro da nossa casa, realmente buscar compreender como esse racismo institucional ele se estabelece, ele é histórico, né? Ele é fruto de todo um conjunto de paradigmas que se estabeleceu na sociedade escravocrata, né? E que isso se perpetuou ao longo da nossa história, né? E isso está em diferentes momentos, né? Em diferentes circunstâncias, em diferentes manifestações, está presente, não só está presente no pensamento, está presente nas práticas, está presente nos instrumentos pedagógicos, né? Está presente na metodologia que você estabelece em sala de aula, na seleção dos recursos didáticos que você prioriza. Enfim, tudo isso está, às vezes, até de forma muito subjetiva, né? Então, de forma tão subjetiva. Então, a gente precisa buscar mecanismos, né, na universidade, na escola e em diferentes espaços onde esse racismo institucional, ele realmente ele vai se degradando ao ponto de fazer com que toda a sociedade, independente de etnia, de raça, né, de religião, de marco econômico, possa realmente fazer parte e ter oportunidade dentro desse contexto que vivemos, tá? Eu não sei se eu respondi tua pergunta, mas é muito presente o racismo institucional em práticas que muitas vezes a gente não compreende, né? Às vezes é tão forte e tão subjetivo que muitas vezes você não enxerga, é invisível para você, né? Muito bem, muito bem. A Michelle já acessou o blog lá, da Mãe Preta. Mãe Preta, excelente, eu Ela recomendo. tem muitas dicas, muita indicação de literatura de pensadores negros. Acessem também essa o que eu falei para vocês, Ina Livros, que é uma livraria virtual, né? Especializada também em literatura afro-brasileira e africana. O que mais, Djalda?
Tem alguns sites interessantes, aí não é especificamente é, é, de Será que vai literatura gente, Michelle? Ele já infantil. marocou o site todinho aqui. Joyce, tu tá muito lenta, Joyce. Oi, Michelle já marocou o site todinho. Ai, meu pai. Vamos lá, Daiana Roberta, tem pergunta, Daiana Roberta, feminista? Bom, professora, eu tenho uma pergunta sim. Nessas temáticas, né, das suas orientações, existe algum aluno ou aluna pesquisando sobre a temática de literatura com personal, com protagonismo de meninas negras ou meninos negros? Ou personalidade? Não tem, não tem. Eu tenho feito um esforço muito grande de levar essa literatura para a sala de aula, de discutir essa temática, né? De sugerir estudos científicos sobre essa área, tá? É um tema que realmente os alunos precisam se interessar mais, e aí isso também depende muito da forma como esse tema é apresentado, né, no curso, na sala de aula, e tem a ver também com as inquietações dos alunos. A gente precisa incluir essa temática como prioridade nas pesquisas. Nós estamos muito aquém do que realmente precisamos compreender, entender, estudar. Então, como eu falava, eu tive a oportunidade de dar um curso, né, ministrar um curso com essa mesma temática nas edições paulinas. As edições paulinas também tem muita literatura que tratam dessa temática, publicada pelas edições paulinas. Inclusive tem um autor, Suni, né, um autor africano, não sei se vocês conhecem, Sunny, Suni, né? Ele tem muitos livros publicados pelas edições paulinas. E nesse encontro, tiveram duas alunas de pedagogia que me convidaram para co-orientar o trabalho delas na área que vão discutir essa questão da literatura afro-brasileira e o papel das meninas negras, né? Vamos dizer assim, as representações, né? A senhora acaba de Das ter uma meninas negras. orientanda, Então, Andréia eu estou Silva. orientando na pedagogia, eu estou com duas co-orientações na Oh, pedagogia. mas essa aqui é da biblioteconomia mesmo. Andréia Silva Ferreira, a famosa família Silva. É bom, Andréia, tu tem uma filha ainda de 6 anos, é muito bom para ti, até para a educação da tua filha. Recomendo, a professora Leoneide é uma excelente orientadora. Vamos lá, meu povo. O grande Marco Antônio tem mais perguntas, o menino questionador. Bora lá. Ele comenta aqui uma coisa. Eu também tenho uma pergunta para Marco Antônio. Ele é bibliotecário do IFMA, né, em São José de Ribamar. E como é que a biblioteca do IFMA tem contribuído para disseminar essa literatura afro-brasileira? Porque o IFMA atende comunidade escolar, ensino médio. Marco Antônio foi convidado para dar também uma palestra aqui, ter uma conversa aqui com a gente, para depois. A gente está com a semana que vem já lotada e depois a gente vai remanejar ele para a semana que vem. Se tiver alguma desistência, alguma coisa assim. Responde aí, Marco Nossa, Antônio. A gente chique. está batendo em ritmo em toque de caixa. Rapidão. Ele não. Então, você responde aqui a pergunta dele enquanto ele escreve. O aprimoramento do bibliotecário na formação é possibilitar a serem atores do desenvolvimento humano e social. Como agir sem ser considerado metido? Eu acho que nós temos que ser metidos, né? Eu defendo a teoria dos metidos. Como dizia uma amiga minha, ela me chamava de talo de jaca, porque diz que eu sou uma pessoa muito metida. E eu sou mesmo, eu sou aquela que não tenho medo de partir para o desconhecido, eu sou muito curiosa, né? Tu já E, está. hein? Eu acredito que a gente tem que buscar o conhecimento sempre como desafio para conhecer outros contextos, para redimensionar, não é, a nossa forma de ver o mundo.
quebrar com paradigmas que há muito tempo, às vezes, estão cristalizados na nossa forma de ver as coisas e de agir. Então, eu acho que a gente precisa ser esse bibliotecário metido no bom sentido, no sentido da descoberta, de enfrentar os desafios, de pesquisar, né? De compreender como é que se dão as relações, para que a gente possa assumir papéis de, vamos dizer assim, de incidência política, papéis de intervenção política, de posicionamento, né, e realmente ser reconhecido pela sociedade. O bibliotecário, para buscar o reconhecimento na sociedade, ele precisa estudar muito, pesquisar muito, ser curioso, né, e estar disposto a sempre a aprender, mesmo que muitas vezes há uma tendência. Ontem a Joyce falava sobre realidade aumentada, e aí alguém pode dizer, poxa, a professora Leoneide orientou uma monografia sobre realidade aumentada. Orientei, é a área de tecnologia, mas a base dessa tecnologia, o princípio básico é o uso da tecnologia para formar leitores, para incentivar a leitura, que é a área do foco que eu tenho estudado com muita propriedade. Então, vamos ser bibliotecários metidos mesmo para poder enfrentar os desafios e buscar o reconhecimento da sociedade. O Marco Antônio respondeu aqui, ele é participante do NEAB, grupo de pesquisa nesta área, e conseguiu, né, se associar, né, como bibliotecário. Muito bom. Muito bem, estou fazendo valer leituras. Vamos fazer uma parceria aí, UFMA e IFMA, né? E desenvolver trabalhos nessa área. Ele está muito participado do NEAB e ampliou os seus horizontes. Continua entrando muita gente aqui. A gente já tem alguns minutos. Professora, não se cansar. A senhora não bebeu água, hein? Estou bebendo, olha só. Olha aí, a senhora bebeu. Ah, hoje eu não estou com mel. Eu estava com mel outro dia. Somos todos biblioteca escolar. É a campanha do Conselho Federal de Biblioteconomia. Ó, o Marco Antônio vai lhe convidar. Acabou de responder. Perfeito, Marco Antônio. Vamos fazer uma parceria aí, UFMA, IFMA, né? E desenvolver pesquisas, estudos nessa área que eu realmente tenho me preocupado muito em estudar. Sei que não sou ainda uma profunda pesquisadora nessa área, mas eu estou aqui me colocando, né, à disposição para estudar e compreender um pouco mais esses processos. O povo está mais quieto agora. Deixa eu ver aqui minha assistente técnica. A Michele Pinto pediu para a senhora fazer uma listinha das literaturas infantis, que já trabalhou e analisou, e compartilhou. Eu não poderia deixar de falar desse aqui, História da Preta, da Heloísa Pires Lima. Esse livro é divino, maravilhoso. Ó, o autor Suni, que eu estava falando, ó, das edições paulinas. Tá dando para ver aí, Djalda? Tá dando, a capa dos livros? Tá. Tem esse livro aqui, O Loma, A Casa da Beleza e Outros Contos. São alguns contos desse autor, né? Suni, ele é da cidade, ele é da Nigéria, nigeriano. Claro, tem engraçado, olha, não sei se vocês conhecem esse livro Flora. Flora é o nome da filha da professora Aldiná. Maravilhoso esse livro também. Eu vou fazer, é da Editora Global, é do Bartolomeu Campos Queiroz. Esse autor, ele não é autor negro, né? Ele, inclusive, é um grande poeta mineiro, já não está mais entre nós, mas nos deixou muitos legados aí com relação à literatura de qualidade. Esse livro foi escrito por ele, Flora. Esse livro é possível encontrar na livraria Saci Pererê, aqui no bairro São Francisco, de propriedade da bibliotecária Rosinha Ferreira. Isso, eu ainda ia fazer essa propaganda. Eu comprei vários títulos. Eu entro direto na editora Malê, na editora Palas, né? Eu já sou sócia dessas editoras, mas a Rosinha tem sido, assim, também uma grande divulgadora da literatura infantil e juvenil,
e com recorte também na literatura afro-brasileira e africana. Eu recentemente adquiri esse exemplar aqui com ela, lá na livraria Saci Pererê, que é quando a escrava Esperança Garcia escreveu uma carta. É uma história real, né? É um fato verídico, e o autor desse livro, para quem não conhece, que eu amo, ela teve inclusive aqui em São Luís, no último evento que tivemos do Seminário de Políticas Públicas de Biblioteca, que é coordenado pela professora Meire, a Sônia Rosa. Vocês lembram? Ela esteve aqui, deu uma palestra fantástica para a gente, tá? E ela tem uns livros maravilhosos, inclusive tem um livro que é um resumo das palestras que ela apresenta pelo Brasil afora, que é este livrinho aqui, ó, Entre Textos e Afetos, da Sônia Rosa. Esse livro é maravilhoso, é um resumo de várias palestras que ela fala. Ela é uma das autoras negras que tem desenvolvido a disseminação de uma literatura antirracista. Ela é uma grande defensora da literatura antirracista. Vale a pena conhecer. Sônia Rosa. Eu não sei se vocês conhecem, mas o Lázaro Ramos também, né? Ultimamente ele tem também revelado esse lado escritor dele, e ele escreveu, dentre outros que ele já publicou, né? Ele escreveu Caderno Sem Rimas da Maria, conta a história da filha dele, né? E do filho, Caderno de Rimas do João. Cadernos sem rimas da Maria e cadernos com rimas ou de rimas do João, do Lázaro Ramos. Vocês conhecem essa literatura? Michele, tu que está estudando bastante também essa literatura afro-brasileira, Michele conhece? Do Lázaro Ramos, do ator Lázaro Ramos, que também tem se revelado como um escritor de literatura infantil e juvenil. E olha o achado que eu fiz, gente. Olha que maravilha. Eu encontrei, porque tem uma unidade lá na disciplina Leitura e Formação de Leitores, que a gente trata de livros que falam de livros que abordam a temática livro, biblioteca e leitura. E nesses achados eu encontrei, né, da editora Palas. Lulu adora histórias e Lulu adora a biblioteca. Lulu adora histórias e Lulu adora a biblioteca. Tá dando para ver aí, Djalda? Ergue só mais um pouquinho. Erga mais um pouco. Isso. Ah, ok. Tá. Eu encontrei esses dois livros aqui também. Bacana, que é uma personagem, né, a personagem de um pai com uma criança negra, e que ele conta a história, e por conta disso ela adora a biblioteca também, a Lulu. Ele sempre leva a Lulu à biblioteca. Muito bacana também. Então, gente, tem uma infinidade de livros. Olha esse aqui, da Sônia Rosa, também. Tem pergunta, João. Professora Leoneide vai fazer essa listinha aí, nós vamos disponibilizar no perfil do Instagram. E tem perguntas, João. Mais um da Sônia Rosa, ó, Os Tesouros de Monifa. A Sônia Rosa teve aqui, ela veio patrocinada pela livraria Saci Pererê da Rosinha, viu, gente? E Sim. Aí ela esteve aqui e eu aproveitei para comprar vários livros dela que a gente nem sempre tem acesso. Nesse dia, a livraria Saci Pererê trouxe vários livros da autora Sônia Rosa e eu aproveitei essa oportunidade. Maravilhosos os livros da Sônia Rosa, eu recomendo. O Mirlene no livro pergunta: o currículo e as diretrizes do MEC silenciam acerca da relação literatura e diversidade? Sob quais aspectos isso acontece? Olha, Mirleno, eu te digo que houve realmente nas diretrizes curriculares, e a partir, sobretudo, da lei, né, que eu falei para vocês, da lei 10.639 de 2003, e nas diretrizes curriculares, eles trazem
essa valorização da cultura afro-brasileira e que se torna como um conteúdo obrigatório, não mais como um conteúdo transversal. Porque nos parâmetros curriculares nacionais, né, meio ambiente, cultura afro-brasileira, e outros temas aí eram temas transversais. Daí porque não havia uma compreensão do verdadeiro sentido do que é um conteúdo transversal, né? E o que acontece? Isso fazia com que alguns professores trabalhavam a temática se eles considerassem de interesse deles. Então, era uma coisa muito individualista, não era uma política, né? Curricular. Então, eu vejo que com a questão da lei publicada em 2003, né, e também com essas diretrizes curriculares que estabelece a obrigatoriedade, né, dos conteúdos curriculares voltados para a cultura afro-brasileira, houve realmente uma tentativa aí de fazer com que as escolas, né, estabelecessem seus currículos pedagógicos, em seus projetos pedagógicos, melhor dizendo, o conteúdo voltado para essa temática e, ao mesmo tempo, o desenvolvimento de projetos temáticos, né, envolvendo diferentes áreas de conhecimento, que não é só a área de história, tá? Porque até então, só a disciplina história que trabalhava a cultura afro-brasileira. Não, hoje, eu acredito que isso está mudando, as escolas têm buscado desenvolver trabalhos escolares, né, pesquisas escolares, eventos, tá? E eu vejo assim, as feiras de livro, elas têm sido também um excelente mecanismo de disseminar, né, a literatura afro-brasileira, as feiras de livro e essas editoras especializadas que têm crescido a cada dia, né, no Brasil. Muito bem, jovem. O Janailton perguntou, Janailton Lopes. Professor, os discursos raciais foram desconstruídos nas redes sociais, reforçando uma reação racista de muitos como mimimi. Qual a sua visão sobre os discursos de ódio nas redes? Eu não considero mimimi, porque nós estamos discutindo algo que é real, está entranhado na cultura brasileira, está entranhado na educação, né? A questão do racismo, o racismo estrutural, o racismo institucional, ele está presente em todos os espaços, em todos os níveis sociais, tá? Então, esses movimentos nas redes sociais que trabalha a questão do feminismo negro, tá? Que trabalha a questão de gênero, que trabalha a questão da acessibilidade, que trabalha uma literatura antirracista, esses movimentos, eles vieram causar grandes transformações. Eu acredito que foram eles os grandes responsáveis também por essas mudanças nas estruturas curriculares, nas políticas educacionais, porque há uma pressão da sociedade, principalmente, né, da população negra, tá? Nessa questão de fazer com que o Estado Democrático de Direito também inclua o negro como um personagem que é protagonista da sua história e que precisa ser valorizado, né? E que não pode assumir condições subalternas e de opressão, como durante muito tempo, historicamente, no Brasil, nós somos realmente ainda, nós somos um país onde a gente precisa desconstruir, romper com essa mentalidade, né, de colonizados. A gente ainda está a passos largos para fazer essa mudança dentro de nós mesmos e a partir das relações que a gente estabelece com o outro. Então, a gente precisa superar isso. Então, eu vejo esses movimentos antirracistas, esse movimento de valorização da cultura negra, de reconhecimento, né, da importância da cultura afro-brasileira, eu vejo como uma das melhores e maiores estratégias, tá? Que a população negra e os defensores também da cultura antirracista, que não são só negros que compõem esses movimentos, são vários defensores também, pessoas, né, pesquisadores, militantes, né, simpatizantes também que não são negros e que se aliam
a população negra para superar esse estado de opressão que ainda, né, e de preconceito racial que ainda vivemos no Brasil. Não temos como negar a nossa história e como negar a nossa trajetória, né, e que essa mentalidade colonizada ainda precisa ser superada. A senhora acredita que esse discurso de ódio ele dificulta o movimento negro ou, ou é uma chance de expor o racismo estrutural? Eu Pergunta aí. não defendo, eu não posso defender nenhum discurso de ódio. Eu acredito que o discurso de Não, isso ódio, ele, dificulta. Se esse discurso de ódio sendo exposto, né, como está sendo exposto nas redes, com esse movimento ultraconservador, se isso dificulta o movimento negro, ou você vê isso como uma chance de expor o racismo estrutural? eu vejo que nenhum movimento, né, da sociedade E pode aqui, e essa não é dos negros deve. que o Neilton está falando aqui. Janaíl está falando sobre os reacionários, né, do movimento negro. Isso. É, eu vejo o seguinte, que o discurso de ódio, ele não, pela própria natureza que é um discurso de ódio, ele já cria, não é? Ele já está impregnado de preconceito, o discurso de ódio ele já cria um hiato, né, entre o que é desejável, o que é possível, né? Então, eu particularmente, eu não vejo que nenhum movimento social, independentemente de que contexto, né, e de que área, né, que envolve as diferentes etnias, envolve as diferentes manifestações da cultura, eu não vejo o discurso do ódio como uma saída para a gente enfrentar o racismo estrutural. Né? Eu acredito que isso só faz afastar ainda mais e isso cria, né, uma situação, como o Janailton coloca aí, que passa a ser intitulado de reacionário do movimento negro porque não admite uma integração, né, entre negros e brancos e população indígena, né? Então, esse discurso do ódio, essa posição reacionária dos movimentos, eles impedem, né, uma integração das diferentes culturas. E o respeito também à cultura do outro, porque na medida que você quer impor a sua cultura, você está criando aí também um impedimento para que haja essa igualdade de direito, esse respeito a essa diversidade, essa possibilidade de integração das diferentes culturas. Eu penso nessa linha. Não sei se respondi, mas isso é fruto também da convivência, é fruto também daquilo que a gente consegue, né, assimilar e abstrair também em relação aos estudos, em relação às pesquisas, em relação à vivência prática nas comunidades, em razão também da nossa história de vida. Muitas vezes a gente carrega uma história de vida que muitas vezes não nos permite romper com um determinado sentimento de ódio, sentimento de desigualdade, sentimento de preconceito, enfim, eu acredito que, enquanto ser humano, a gente precisa também buscar espalhar essa humanidade. E aí eu trago, né, a gente precisa pensar e ver a literatura como essa possibilidade de tornar o ser humano mais humano. Muito bem, jovem. A Rose Crioula pergunta: professora, como a senhora concebe as políticas de recorte racial? De recorte, ela fala de cotas, é? Eu acredito que seja corte, né, cotas. É a questão das cotas. Eu defendo a questão das cotas, porque eu vejo que é uma possibilidade, sim, né, de abrir espaços para que a população negra, a população indígena, né, a população de deficientes, né, que foram alijados de todo o processo ao longo da história do Brasil, né, que foram, vamos dizer, silenciados e impedidos de ter a oportunidade, né, de ter acesso à escola, de ter acesso a uma universidade, de ter acesso ao emprego, né, a ter acesso a uma vida digna. Então, eu acredito que as cotas, isso não inferioriza de forma nenhuma esses diferentes segmentos sociais. Pelo contrário,
o Estado democrático de direito, o Estado ele tem a obrigação, né, de abrir oportunidades, de criar estratégias para que todas essas populações que foram silenciadas, que foram tornadas invisíveis da nossa cultura, elas também tenham o mesmo direito de acesso a uma universidade, a uma escola de qualidade, né, a emprego, para que possa construir a sociedade e a gente alcançar realmente uma sociedade mais justa, mais democrática, mais igualitária. Pode até ser uma utopia, né? A gente é um discurso utópico, mas o que seria de nós se não fossem as utopias, os sonhos, né? E os desafios que vão construir realmente nortear a nossa vida. O Pablo acabou de entrar. Pablo, boa noite. Bom, gente, a gente já está com menos de 20 minutos para encerrar essa live. Quero agradecer a presença da professora Leoneide Martins na sua belíssima fala hoje. Eu que agradeço Sobre a o oportunidade. protagonismo de meninas negras na literatura infantil e juvenil. A todos e todas que até agora ainda tem gente entrando, né? Mas infelizmente acabou. Infelizmente já a gente está encerrando. Agradeço a professora, agradeço a todos e todas que perguntaram, deram suas contribuições. Claudenice, Claudileude, Nega Flor, a Rose Crioula, Mirleno, Marco Antônio, Andréia, tem muita gente falando. Olha, cobra Andréia, que Andréia falou aqui que quer falar sobre o protagonismo de meninas negras aí na monografia dela. Estou orientando. A Negra Flor, né? Negra Flor, a Claudileude, né? Tem um grupo também, muito bom aí. A Vandete. Ana Paula, um beijo para vocês. Rose, o Janaílton, a Adriana, gente, todos vocês, não dá para falar o nome de todo mundo. Eu pensava que isso era mentira, mas não dá. Lúcia Azar, sua comadre. Regina Ana Lúcia Asa. Ana Lúcia. É muita gente. Michele Pinto, lembrando amanhã, Michele Pinto vai estar com a gente, vai falar sobre Clube do Livro, pesquisa que bom. do mestrado. A pesquisa do mestrado, Michele. Michele também faz um trabalho muito bom, né? Fez um trabalho de mediação fantástico aí na escola. A monografia dela também foi muito bom. Eu tive acesso, excelente pesquisa. Ela já era uma excelente pesquisadora já na graduação. Ela foi petiana também, olha, outra petiana. Professora Betânia, lá em Penalva, ela tem feito um trabalho excelente de mediação da leitura dentro dos programas de formação de professores. Inclusive, eu já fui dar um mini curso lá, estou me propondo a retornar à minha cidade natal para dar um outro curso lá, quem sabe trabalhar essa temática lá com os professores de Penalva. A gente precisa realmente ampliar esses horizontes aí e disseminar mais a literatura, né? A literatura negra. Professora Mary Ferreira, Daiana Roberta que vai estar também com a gente, mas ela vai falar da importância do bibliotecário participar dos conselhos de cultura estadual, municipal, do conselho, não sei se já está extinto, né? Conselho Nacional de Cultura. A Josicléia, sua orientanda. Josicléia. Te amo, Silvana. Vamos marcar também. Eu agradeço muito a participação de todas, né, e de todos. Dizer que esse é um momento de interação e de crescimento para a gente. Né? Eu acredito que tem sido muito legal. Quero parabenizar você, Djalda, Joyce, Janaílton, né, pela iniciativa de abrir esse canal de comunicação, de diálogo, de interação. Eu me sinto assim, fico muito feliz de poder estar aqui contribuindo. Muito legal mesmo. Estou muito feliz. A Mauri tem acompanhado, tem divulgado. A Mauri Dávila, eu convidei ele e ele está aqui presente. Muito bom. Obrigada, Mauri, pela sua presença. Ele tem estado presente nas outras também, tem tirado prints da tela, tirado fotos de como ele está assistindo.
Na minha, gente, vai ter cerveja, viu? Vai ser aquela live muito louca. Ai, deixa eu ver. Eu acho que é só. Então, gente, vamos nos despedindo. Boa noite a todos e todas. Joyce, tu quer Boa falar alguma noite. coisa? Hoje a gente teve reunião de pauta, muitas ideias. Eu quase fiquei rouca de tanto falar. Helenilza, boa noite. Rila! A gente, é porque a gente tem que ser bem receptivo, né? Amanhã não percam Michele Pinto. Depois de Michele, vai ser a Jéssica Brito, que vai falar da experiência dela enquanto profissional de uma universidade particular em Imperatriz. Depois vai ser o Silvestre, que vai falar sobre gamificação escolar. No outro dia vai ser o Alex Leal, que vai falar da experiência dele como mediador com deficientes auditivos. Depois nós temos a Dayana Roberta, nós vamos ter a Suênia também, vamos ter o Edilson, a gente tem a professora Cássia Furtado, minha parenta, e tem coisa boa vindo aí, muitas boas discussões. Então, eu acredito que seja só. Tchau, meu povo, boa noite. Foi ótimo, quase 2 horas de duração, as 2 lives. Picos de mais de 30 pessoas simultâneo. Valeu, Diada, boa noite. Boa noite. É o Edivaldo Filho, é? É, Edivaldo Filho. E o pai, cadê? É o meu assessor para tecnologia. Assessor de tecnologia. Cadê a Ana Paula? Tá subindo as letrinhas. Faz de conta que tá subindo as letrinhas. Cadê a Ana Paula? Ana Paula tá em algum lugar por aí, mas ela também estava presente aqui assistindo. Tava mandando um coraçãozinho, eu vi. Beijo, Ana Paula. Vamos falar de- também sobre... A Ana Paula é a minha analista crítica. Daqui a pouco ela vai fazer a análise crítica dela da minha performance. Os meus maiores críticos estão aqui dentro de casa, são meus filhos. E o Edivaldo pai. Edivaldo pai está no mundo, sabe como é que é, né? Policial, militar, coronel, tem muitas funções aí para garantir a segurança da sociedade. Boa noite, gente. Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Boa noite, boa noite. Valeu. Tchau. Tchau, jovem. Beijo, minha jovem, minha amiga do coração. Estamos aqui para isso.